essa canção, A Voz, sempre falou com muita profundidade ao meu coração. E Jesus Cristo, a Bíblia diz, veio exatamente para ser essa voz, para o desprotegido, né? Para o pobre, talvez para o mais fraco e aquele talvez descartado até pela sociedade. Eu acho que a palestra agora tem tudo a ver com isso. Eu vou apresentar o palestrante, o primeiro palestrante nessa manhã, que vem também convidado por Jesus para ser essa voz para o desprotegido, para o desamparado. O nosso palestrante nessa manhã é o Paulo Gonçalves e só um detalhe, se você perceber alguma semelhança entre nós, não é coincidência. Ele veio da mesma raiz, era de uma mesma árvore aí. O Paulo Gonçalves é meu irmão já há 53 anos, 54 anos, isso. E ele não é somente um doutor em leis. Ele, na realidade, ele é um mestre na graça, porque é uma das pessoas que eu conheço no mundo mais generosas, né? Uma das mais bondosas que eu conheço. E é interessante que os filhos têm seguido os mesmos passos, o mesmo exemplo. Eu tenho visto literalmente o meu sobrinho parar no meio da rua, ao ver alguém caído, um coitado, um desprotegido, um mendigo, e pegar aquela pessoa e colocar no carro dele, levar para casa ou levar para algum lugar para que aquela pessoa recebesse os devidos cuidados, o devido amparo. E isso eles não aprenderam de um livro. Você não aprende isso assistindo o Silvio Santos, o Faustão ou o Fantástico. Você aprende isso em casa. Você aprende isso do pai e da mãe. E o Paulo tem sido esse tipo de exemplo na minha vida, na vida de tantos outros, e é um enorme prazer ter o Paulo hoje falando conosco. Paulo, faz favor. Tem um microfone sem fio, se ele preferir? Você prefere o microfone sem fio? Não, eu falo. Foi isso mesmo? Deixa eu orar com você. Gostaria de tirar um momento e orar com o Paulo. Se você puder curvar a sua cabeça. Pai, obrigado por essa manhã. Já começamos muito bem. Começamos ouvindo a sua voz, nos convidando para fazer parte de um movimento que é seu, que engloba todo esse globo, esse mundo, essa terra, e alcança na realidade todo o universo, porque até os anjos perscrutam, até os anjos estão assim de olho, querendo saber, ouvir o que está acontecendo no meio do seu povo. E obrigado, Senhor, por nos fazer também a tua voz, para que a gente possa semear um pouco da bondade, gesto de amor, e levar o carinho para aquele que está abandonado, se sentindo solitário, para levar a proteção para aquele que está se sentindo desprotegido, para levar a esperança para aquele que está se sentindo desesperançoso. E, Pai, que hoje a sua voz também possa falar através do Paulo, e todos nós sermos abençoados e abrir os nossos olhos para a realidade e sermos inspirados para agir, fazer algo, fazer uma diferença onde quer que nós estejamos. Então, que o teu Espírito possa encher o Paulo agora e que ele possa falar aos nossos corações. Em nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos, Senhor, por esse momento. Amém, Senhor. Bom dia a todos. Eu fui orientado a não falar mais do que 30 minutos. E eu já estou vendo aqui um relógio digital que já começou a marcar o meu tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da satisfação, da honra de ter recebido esse convite
para participar da segunda edição dos Semeadores. Eu tive a oportunidade de ver o DVD da primeira edição e confesso que fiquei emocionado com algumas das palestras e, acima de tudo, muito feliz com o trabalho que essa igreja vem desenvolvendo. Vocês estão fazendo algo que há muitos anos atrás algumas igrejas cristãs sem rotulação tinham uma certa dificuldade em fazer. Muitos de nós que professamos a fé cristã achávamos que o nosso trabalho como semeadores era apenas de disseminar, de pregar o Evangelho. Então, e não que isto não seja importante, eu acho que isto é essencial. Nós temos que pregar o Evangelho. Mas nós temos que fazer do Evangelho uma atitude. Nós temos que dar vida ao Evangelho. E como se dá vida ao Evangelho? Como se materializa ou como podemos dar efetividade à doutrina de Cristo? É praticando boas obras. E o tema central desse segundo Semeadores é fé em ação. E fé e ação são dois ingredientes explosivos. Quando nós conseguimos dar a nossa fé e dessa fé desencadear as ações, olha, nós transformamos o mundo. E eu registro aqui a minha honra, a deferência. Sei que o convite partiu mais por uma questão fraterna do que das qualidades que tenho para falar sobre o tema de hoje. Seguramente nós teríamos outros palestrantes que poderiam vir aqui e discorrer melhor sobre o tema protegendo ou defendendo os desprotegidos. Mas, como me foi incumbido falar sobre o tema, eu vou procurar fazê-lo de uma maneira que nós possamos, agora, sob a visão de um cristão advogado que procura direcionar as suas ações, que procura exercer a sua profissão. Eu sou advogado, se alguém não sabe, eu me bacharelei no ano de 1989, então são 20 e tantos anos já vivendo única e exclusivamente da advocacia. Eu não tenho nenhuma outra atividade profissional que não a advocacia. E, felizmente, penso eu acabei contaminando toda a família e nós temos hoje, na minha casa, é um problema sério, não pode ter uma discussão porque todos lá são advogados. Eu, a mulher, os 3 filhos e um genro que casou com uma filha que é advogada também. Então, se fosse médico, seria uma junta médica. Como são advogados, o caso lá é de quadrilha ou bando. Então, é uma situação interessante. Mas eu fico feliz que os meus filhos e a minha mulher tenham optado por fazer o mesmo curso que eu fiz, até porque hoje nós temos uma sociedade familiar de advogados. Então, como advogado, e agora eu falo como advogado, mas isso não significa que não tenha aplicabilidade na vida de alguém que esteja aqui, que seja contador, psicólogo, terapeuta, ocupacional, enfim, professor, médico, enfim, todos nós
podemos fazer alguma coisa. E o que eu queria falar a vocês hoje tem a ver com 3 exemplos ou 3 casos dos vários casos que tive, mas eu selecionei 3 casos que eu gostaria de contar. De contar o que eu fiz e a consequência na vida das pessoas. O primeiro caso, se assim posso dizer, não o caso no sentido técnico, né, de uma questão jurídica, mas um caso humano, né, uma relação entre alguém desprotegido e alguém defendendo esse desprotegido. Eu estava no escritório e fui procurado por uma pessoa que tinha sofrido um acidente no transporte coletivo. Ele estava num ônibus e, ao descer do ônibus, o motorista trancou a porta e acabou quebrando o pé, se não me trai a memória, o pé esquerdo dele. Ficou preso na porta, quebrou o pé. Muito bem. Ele foi ao médico e lá o médico dispensou os primeiros socorros e em seguida fizeram os exames e constataram que havia uma fratura e que tinha que fazer a cirurgia. E fizeram a cirurgia. Só que fizeram no pé direito. Abriram o pé direito do cidadão. Aí constataram que, não, peraí, o pé está errado. Não é esse pé. Aí o que fizeram? Aí abriram o esquerdo, que realmente tinha que ser tratado, sofrer os cuidados. E aí fizeram a intervenção cirúrgica no pé fraturado, etc., no pé esquerdo. Mas o que acontece? O cidadão recebe alta, vai para casa com problema, não mais no esquerdo, no pé direito. E aí ele volta ao hospital e depois de uma verdadeira via sacra, né, conversa com o médico passa para o outro passa para o outro, porque já sabiam que tinha ocorrido um erro médico. O que acontece? Por fim, resolvem fazer uma admissão de culpa velada com relação a esse erro médico. Mas o médico que cometeu o erro se esquivava de patrocinar o pagamento desse tratamento, porque agora precisava cuidar do pé direito, não é? E esse cidadão me procura, depois de ir várias vezes ao hospital, conversar com o médico, ele me procura e diz: olha, doutor, aconteceu isso comigo e eu estou sentindo que se eu não arrumar um advogado, se eu não entrar na justiça, eu vou ficar com problemas definitivamente no meu pé direito e eu não tenho condições de pagar um tratamento particular. Muito bem. Esse senhor, se a minha memória não trai, era um pintor de paredes. Ele pintava paredes, escrevia letreiros em paredes. Ele se qualificava como letrista. Inicialmente eu pensei que ele fosse, na verdade, um cancioneiro, escrevesse letras de música, mas não, ele escrevia em paredes. Bem, eu examinei o caso e essa é uma advocacia pro bono que eu faço. O nosso escritório tem um viés de advogar pro bono, nós não cobramos absolutamente nada em casos onde as pessoas não têm condições de pagar honorários, quando nós não conseguimos os benefícios da assistência judiciária para isentar o necessitado do pagamento de custas judiciais. Em alguns casos nós até custeamos as despesas.
Bom, eu examinei o caso desse cidadão e resolvi conversar com os médicos. Até porque, no caso concreto, não era apenas o médico, era uma equipe médica que tinha responsabilidade e, o mais importante, que pouca gente sabe, o próprio hospital. Então, eu pedi uma reunião com esses médicos, mandei lá uma correspondência dizendo que eu queria me reunir com eles, que eu tinha sido contratado por uma determinada pessoa, o paciente, etc. E consegui uma reunião, até compareceu o cliente, eu levei, porque eles estavam pagando parcialmente um tratamentozinho ali, mas eles não queriam assumir a responsabilidade, e conversei com os médicos. E tive uma conversa franca, né? Disse a eles do que tinha acontecido, que já havia provas de que eles teriam feito uma intervenção cirúrgica no pé errado, posteriormente fizeram no pé certo, mas que aquela intervenção cirúrgica indevida estava causando problemas de saúde ao meu cliente e que nós precisávamos resolver aquela situação. E, de fato, conseguimos um acordo onde tanto o hospital como a equipe médica responsável pagasse todo o tratamento e ainda conseguimos uma indenização a título de danos morais, até para que atos como esse pudessem não se repetir, para que pessoas pouco ou menos desavisadas não cuidassem da saúde com desleixo. Então, por uma questão pedagógica, nós ainda conseguimos tudo isso sem ajuizarmos nenhuma ação. Fizemos um acordo no escritório, fizemos uma transação e o Joel, esse cidadão, esse letrista, acabou sendo atendido, tendo o seu direito assegurado graças à intervenção que tivemos e conseguimos solucionar esse problema. O Joel foi uma indicação, porque em cidade grande os advogados, ninguém passa na rua, vê uma plaquinha escrito advogado e entra lá, não é assim que funciona. Cidade grande tem indicações, as pessoas indicam os advogados. E quem me indicou foi minha filha. Então eu tenho já em casa, eu não preciso, assim, eu já tenho quem, olha, qualquer problema, procura o meu pai que ele vai resolver esse problema para você. E ela é advogada também. Mas nós fizemos esse atendimento e foi algo muito marcante. Foi algo muito marcante porque o Joel era uma pessoa pobre, tinha dificuldades, ele precisava trabalhar. E sem a saúde, ele teria dificuldades. Ele estava encontrando dificuldades até para poder subsistir e ganhar o necessário para poder viver. E nós conseguimos resolver esse problema. A última informação que eu tive é que ele está bem, está gozando de boa saúde, está trabalhando. E me lembro aqui de uma passagem que, segundo a qual, quando se recebe um anjo, você tem o galardão de um anjo. Quando se recebe um semeador, você tem o galardão de um semeador. Bem, eu acho que eu vou ter o galardão de um profeta, porque Joel, se a minha memória não trai, foi um dos grandes profetas. O segundo exemplo, ou o segundo caso que eu quero contar, e aqui não são causos, não, são casos mesmo verdadeiros, foi algo assim, muito próximo da minha família. Nós tínhamos, até pouco tempo, num passado recente, uma moça que trabalhava conosco, trabalhou conosco muitos anos. Ela começou trabalhando com a minha filha e depois, como nós somos vizinhos, nós moramos num prédio, nesse prédio tem 2 apartamentos por andar
Então, a minha filha ocupa o apartamento do lado esquerdo, e eu e a minha mulher e a minha outra filha, quando está em casa, ocupa o da direita. E quando está em casa, porque ela trabalha no interior, então ela viaja, não é? Então, como nós somos vizinhos de apartamento, nós tínhamos uma empregada que nos serviu as duas famílias por muito tempo. E um belo dia, e ela não era de atrasar, ela chegava no horário, não era de faltar, assim, uma moça extraordinária. E nós temos um problema sério lá em casa. Nós não conseguimos ficar com essas ajudantes do lar, porque a gente acaba investindo nelas. Essa virou auxiliar de enfermagem, foi para Portugal. Tem uma outra que já está concluindo, acho que letras, pedagogia. Então elas sempre vão embora, elas passam por lá e vão embora. Mas essa aconteceu algo interessante. Ela se atrasou e ligou dizendo que estava com um problema, que talvez não fosse trabalhar. Por quê? Mas qual o problema? Tem alguém doente na sua casa? Ou você está doente? E ela tem uma filha que tem a idade de uma das nossas metas. Eu tenho 5 anos, já, parece tão jovem, mas com 5 anos. Mas ter netos ou não é problema meu, são os filhos que nos concordam nesses tipos. Eu conheço gente que é mais velho que eu, né? Homem de velho. O cachorro dele está ficando velho, está branquejando os meus. Mas aí essa nossa auxiliadora nos relata que a filha tinha sofrido uma queda, tinha batido com a cabeça no chão e tinha tido sintomas de convulsão, e ela tinha levado a filha para um hospital de urgência que tem em Goiânia, e ela tinha chegado lá por volta das 4 horas da manhã, teria acontecido de madrugada, às 4 horas da manhã, e não tinha sido atendida ainda. Ela tinha passado por uma viagem, mas estava esperando um outro médico, um especialista dele, para encaminhar para a radiografia interna, etc. Ele estava na frente do hospital, debaixo de uma árvore, com a filhinha no colo, esperando o atendimento médico. Isso era quase 8 horas da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã. Quando eu soube disso, eu falei, bom, é um absurdo, né? Primeiro, porque pouca gente sabe. E crianças e idosos, eles têm garantido, por força de lei, na rede pública, o atendimento prioritário. Então, se o anterior passar mal, eu posso levar para o hospital e eles têm que atender imediatamente. Idosos. Crianças também. Mas nem todo mundo sabe, porque às vezes algumas pessoas têm essa informação, mas não sabem trabalhar com essa informação. Nós, advogados, sabemos como cuidar com situações como essa. Eu fiquei indignado e falei, bom, eu vou mudar a minha agenda para amanhã, eu resolvi esse problema. Eu vou lá, se eles não atenderem a criança, eu vou levar para um outro local, que possa receber atendimento, etc. E fui. Cheguei até o hospital. Primeiro eu constatei, conversei com a nossa auxiliadora, que estava com a filha, e realmente o quadro era um quadro grotesco, de ver uma mãe aflita, com uma criança no colo, na porta do hospital sem receber atendimento. Eu então me dirigi ao diretor do hospital, era coisa de 8 e pouco, cheguei à sala do diretor e não estava. Informação que eu recebi da secretária, ele não chegou.
Se trata de um caso típico de omissão de socorros a uma criança que tem o direito de ser atendida prioritariamente, não de preferência, mas prioritariamente. Eu quero dizer que eu sou advogado, essa criança é filha da moça que trabalha na minha casa e se ela não receber o atendimento, for responsabilizar o corpo médico que está ali no plantão para o atendimento. Ela chegou aqui 4 horas da manhã e o caso dela está tendo solução de continuidade. Então, eu queria conversar com ele depois qualquer medida desse sentido. Detalhe. Eu também disse que era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Povos brasileiro. 15 minutos depois, o diretor estava lá, ele chegou e, de fato, eu acho que não estava no hospital dele. Nós podemos conversar, ele me expôs todo o problema que o hospital tinha várias carências e ele estava com falta de recursos humanos para poder atender de imediato essas pessoas e que o caso da menina seria resolvido naquele momento. E de fato foi. A filha da Kevin, que era a nossa auxiliadora, a nossa ajudante do lar, fizeram uma radiografia, ela fez os exames necessários, ela foi internada e graças a Deus ela não teve nenhuma lesão, ela recebeu alta naquele mesmo dia, mas depois recebeu o tratamento. Então veja, esse segundo caso é um caso típico. Assim, qualquer pessoa poderia fazer isso. Às vezes, quem precisa estar tão fragilizado que não consegue exercer ou exigir os seus direitos. Aí é onde entra a figura do advogado. E muita gente, comportamento, faz piadas, etc. Que o advogado é isso, o advogado é aquilo. Mas o advogado, na verdade, não passa de um intercessor. É alguém que fala para o outro. Isso é advogado. É alguém que representa os interesses de uma outra pessoa. E olha, na Bíblia, a pessoa mais importante, com todo respeito que eu tenho aos médicos, porque Jesus curou muitas pessoas, com todo respeito que eu tenho aos professores, que Jesus deu lições maravilhosas, mas o papel princípio ou fundamental de Jesus Cristo é de ser o intercessor entre nós e Deus, ou entre Deus e nós. Quem fala por nós perante Deus é Jesus. Portanto, eu tenho uma honra, assim, muito grande de ser intercessor pelas pessoas, de falar em nome de outras pessoas, de emprestar minha voz a essas pessoas. O terceiro e último caso, que eu tento não me permitir é um caso interessante. Eu fui procurado por um grupo de pessoas que moravam ou que moram em 2 residenciais lá na Grande Orelha. Eram 2 associações de bairros que representavam à época eles representavam, para vocês terem uma ideia, 1000 famílias. 1000 famílias. 1000 famílias dão em média 5.000 pessoas. Esses moradores do bairro compraram há muitos anos atrás os lotes. Alguns compraram os lotes há 20 anos, outros há 25 anos, outros há 30 anos. E ali eles edificaram suas casas. E ali eles tiveram filhos, alguns tiveram até netos.
E estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. A maior parte compraram, a maior parte dessas pessoas comprou seus lotes parcelados, para pagar em 5 anos, 10 anos, 15 anos, e foram pagando, até que o belo dia chegou a hora de despejo a todos os moradores desses 2 bairros. Uma hora de despejo. Nós compramos, nós pagamos aqui os discípulos, por que estão nos despejando? Aí descobriram, vai aí uma leva, todo mundo que pensa em investir e comprar um lote. 2 carros, não vai mais. Primeiro, sabe, esse você está comprando do dono. Esse é fundamental. Estou comprando do dono. Segundo, e se tratando de lote, saber se o loteamento está regular. Regular significa que ele está com as licenças das autoridades públicas e devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Essas pessoas, como compraram prados, não se preocuparam inicialmente com isso. Aí vem a grande surpresa. Compraram de quem não era dono. E pior, os loteamentos, os 2 bairros estavam com loteamentos irregulares. Bem, essa é uma questão social também, que você despeja 1000 famílias que comprou e pagou o lote, e que construiu o seu lote, que está morando lá, que tem filhos, que tem vizinhos, e tem compra no barzinho da esquina. Como é que você faz para solucionar esse problema? Eu confesso que essa foi uma tarefa árdua e nós tivemos que envolver muitas pessoas. Parte da minha família trabalhou nisso. A Paula se envolveu nesse trabalho, a Graziela, minha outra filha. Por quê? Porque nós fizemos um cadastramento, lá tivemos o auxílio da prefeitura, fizemos um cadastramento de todos os moradores, levantamos toda a documentação que eles tinham e acabamos entrando com uma ação judicial para impedir o despejo dessas 1000 famílias. Bem, eu vou resumir a obra. Eles continuam lá em suas casas, nós conseguimos que o poder público se apropriasse daquelas áreas e eles estão recebendo, provavelmente, neste ano agora, ou até o ano que vem, porque a desapropriação implica de se pagar ao proprietário uma justa indenização, eles estão recebendo os moradores, não tem nada, foram iludidos, mas eles estão recebendo as suas escrituras. Nós conseguimos resolver o problema sério. E assim, é um lugar que eu não vou muito lá, mas sempre que vou, faço questão de visitar algumas pessoas, e uma das pessoas que eu visito é a Ana Aparecida, que é presidente de uma das associações de bairro, o bairro Belo Horizonte e Serra das Brisas. E, assim, isso me enche de orgulho. É um trabalho que eu fiz em parceria com outro colega, que foi o Alexandre Prudente, e que contou também com as mãos dos meus filhos, que nos ajudaram muito. E hoje a gente pode ficar feliz em saber que aquelas pessoas que eram desprotegidas puderam ser defendidas. E, rigorosamente, nós não cobramos absolutamente nada por esse tipo de trabalho. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão, porque me foi dado um texto base, não para que eu trabalhasse com o texto base para essa palestra, mas o texto é tão importante que eu resolvi inverter a ordem. A minha exposição é tão pequena perto dessa mensagem bíblica. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 38.
no versículo 46. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 46. A minha Bíblia, eu tive que comprar uma Bíblia com letras maiores, os anos vêm, os olhos diminuem, a visão começa a falhar, então eu comprei uma Bíblia de letra grande, letra gigante, na verdade, e na linguagem de hoje, porque a que eu tinha é uma linguagem, era do João Ferreira de Almeida, edição de 1800 de alguma coisa. Diz o seguinte o texto da linguagem de hoje. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, como foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Como foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão por baixo da maldição de Deus, e foram para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntam: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou com estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês, e isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus explicou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Esse texto é um texto que tem tudo a ver com o tema central, que é a fé em ação. É um texto que fala do juízo final, ou da volta de Jesus. E é interessante que na volta de Jesus, segundo o texto, ele vai reunir todas as nações da terra. Então, ele reúne todos os povos. E o que ele faz em seguida? Ele separa, mas ele não separa povos.
Ele não separa nações, ele separa pessoas. E ele divide em dois grupos. O grupo dos bons e o grupo dos ruins. Os bons ficam à direita, os ruins ficam à esquerda. E em seguida, ele dá um veredito. Os bons, olha, vocês vão ter a vida eterna. É isso que ele diz. E para os ruins, vocês vão ter o castigo eterno. E o que é que determina se uma pessoa é boa ou ruim, dentro do contexto bíblico? São as suas obras. É o que você fez. E o que você fez aqui? A você? Não. Não. Ao seu próximo. O que determina se uma pessoa é boa ou ruim são as suas obras, e são as suas obras movidas pela fé em Cristo. E é interessante como Jesus deixa claro nessa passagem o poder da ajuda material. Até porque existe uma outra passagem em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, e o meu pai gostava dessa passagem. E o meu pai foi um grande ajudador. Era um homem que estava pronto para despojar dos seus bens para ajudar o seu semelhante. E talvez ele tenha ensinado essa lição a nós. Em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17 diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que esta fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E aqui, Jesus está dizendo, em Mateus 25, 31 a 46, que a ajuda material é importante. E ele diz: eu tive fome. E como você ajuda alguém que tem fome? Orando por ela, impondo as mãos, lançando a ela uma bênção? Não, é dando comida. Como você ajuda alguém que está com sede? É dando água. Como você ajuda alguém que está sem abrigo, alguém que está de passagem pela sua cidade? É hospedando ele. Como é que você ajuda alguém que está passando frio? É dando uma blusa a ele. Como você ajuda alguém, e olha, alguns tipos de ajuda que o texto diz, ele transcende a coisa material. E estas são as mais caras, eu digo a vocês. Porque dar comida, água, roupa, isso não é muito difícil. Mas visitar um doente, ir a um hospital, ou a casa dele, separar um tempo para fazer uma visita
a quem está enfermo, ou especialmente a quem esteja encarcerado. Então, eu quero deixar uma mensagem a vocês, concluindo, que você pode ajudar o seu semelhante. Não importa as suas condições financeiras, o grau de instrução que você tenha, ou o tempo que você disponha. Afinal, você tem um talento. Nós todos temos um talento para fazer algo com facilidade e prazer. O talento é bom por causa disso. Você consegue fazer algo com facilidade e você retira prazer dessa tarefa. Se você ainda não sabe qual é o seu talento, peça a Deus para revelá-lo. Use seu talento para ajudar pessoas, pois só assim Deus se manifesta em você. Quem disse uma frase que vem me acompanhando desde a minha juventude. A frase é a seguinte: quando ajudamos alguém, nos parecemos com Deus. E que vocês, semeadores, possam ajudar pessoas para cada vez mais parecerem-se com Deus. Que Deus abençoe essa igreja e que esse trabalho possa se multiplicar pela terra. Vamos nos levantar e vamos fazer uma oração, agradecendo esse momento maravilhoso que Deus nos concedeu. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Senhor Criador dos céus e da terra, nós lhe agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para podermos falar da sua palavra, para podermos discutir, para podermos nos aperfeiçoar e assim nos tornarmos multiplicadores, para que possamos, Senhor, socorrer os desvalidos. Nós sabemos que o seu reino não é deste mundo, mas nem por isso a nossa passagem por essa terra deve ser inóspita. E também, se pudermos, temos a obrigação de melhorar a vida dos nossos semelhantes. Senhor Deus, que essa igreja, que esse seu povo possa continuar esse trabalho, porque esse trabalho, sim, Senhor, mostra que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus Cristo é que eu lhe oro e agradeço por tudo. Amém.